Mestre das Chamas. Escrito por Yohil. Prólogo. Aciso. Harper Grayson já tinha visto muita gente pegar fogo na TV, todo mundo tinha, mas a primeira pessoa que viu pegar fogo de verdade foi no parquinho atrás da escola. Em Boston e alguns outros lugares de Massachusetts, as escolas estavam fechadas, mas ali em New Hampshire continuavam abertas. Houvera casos em New Hampshire, mas só uns poucos. Harper ouvirá dizer que meia dúzia de pacientes estavam sendo mantidos numa ala de segurança máxima do Hospital de Concord, monitorados por uma equipe médica vestida com roupas de proteção de corpo inteiro, todos os enfermeiros e enfermeiras armados com extintores de incêndio. Ela estava segurando uma compressa de água fria na bochecha de um aluno do primeiro ano do fundamental chamado Raymond BLY, que levará uma raquetada na cara durante uma partida de badminton. Toda vez que o treinador Keylor distribuía as raquetes na primavera, havia um ou dois casos assim. Ele sempre dizia às crianças para ficarem andando até a dor passar, mesmo quando ela segurava um punhado de dentes quebrados. Ela queria estar lá para assistir no dia em que ele tomasse uma raquetada no saco, só para ter o prazer de dizer a ele para ficar andando até a dor passar. Raymond não estava chorando ao chegar, mas quando se olhou no espelho perdeu a compostura por um instante, uma covinha se formou no seu queixo e os músculos do rosto começaram a tremer. Seu olho estava todo preto e roxo, quase fechado, e Harper sabia que a visão do próprio reflexo era mais assustadora do que a dor. Para distraí-lo, recorreu ao estoque emergencial de balas. O estoque emergencial de balas era uma lancheira surrada da Mary Poppins, com as dobradiças enferrujadas, dentro da qual havia algumas barrinhas de chocolate. Havia também um rabanete grande e uma batata, itens que ela reservava para lidar com os casos mais graves de infelicidade. Harper vasculhou a lancheira enquanto Raymond segurava a compressa contra a bochecha. Falou. Acho que ainda tem um Twix aqui na caixa de balas, e eu bem que comeria um Twix agora. E eu, posso comer um também? Perguntou o menino com uma voz congestionada. Você vai ganhar uma coisa melhor do que chocolate. Aqui tem um rabanete bem grande e gostoso que se você for muito bonzinho eu deixo você comer, e eu como Twix, disse ela, mostrando a ele o interior da lancheira para que pudesse inspecionar o rabanete. ECA. Não quero o rabanete. Então que tal uma batata bem grande, doce e deliciosa? Esta aqui é uma Yukon Gold. ECA. Vamos disputar o Twix na queda de braço. Eu ganho do meu pai. Harper assobiou 3 compassos de My Favorite Things enquanto fingia pensar no assunto. Costumava assobiar trechos de musicais do cinema dos anos 1960, e nutria fantasias secretas de que passarinhos azuis prestativos e outras avizinhas atrevidas vinham ajudá-la a cantar. Não sei se você vai querer fazer uma queda de braço comigo, Raymond BLY. Eu sou muito forte. Ela fingiu que precisava olhar pela janela para refletir sobre o assunto, e foi então que viu o homem atravessar o parquinho. De onde estava, tinha uma visão direta da área demarcada, alguns metros quadrados de asfalto riscados com um ou outro jogo de amarelinha. Depois disso havia meio hectare coberto de serragem no qual ficava um intrincado conjunto de brinquedos, balanços, escorregas, uma parede de escalada e uma fileira de canos de aço nos quais as crianças podiam bater como se fossem gongos musicais. Internamente, chamava esses canos de xilofone dos condenados. Como era o primeiro tempo, não havia crianças lá fora. Era a única hora do dia em que do posto médico da escola não se podia ver um bando de crianças gritando, fazendo algazarra, rindo e trombando umas nas outras. Havia apenas o homem, um sujeito de jaqueta militar folgada e calça utilitária marrom larga, com o rosto ocultado por um boné de beisebol encardido. Ele atravessou o asfalto numa linha enviesada, vindo de trás do prédio. Tinha a cabeça baixa e titubeava, sem parecer capaz de andar em linha reta. A primeira coisa que Harper pensou foi que ele estava bêbado. Então viu a fumaça que saía de suas mangas. Uma fumaça fina e branca escapava da jaqueta, envolvia as mãos e subia pelo colarinho até se entranhar nos compridos cabelos castanhos. Ele cambaleou para fora do asfalto e pisou na serragem. Deu mais 3 passos e levou a mão direita ao degrau de madeira de uma escada que subia pelo trepa-trepa. Mesmo daquela distância, Harper podia ver algo nas costas da sua mão, uma listra escura, como uma tatuagem, só que salpicada de dourado. Os pontos dourados reluziam feito montinhos de poeira sob um raio de sol ofuscante. Apesar de já ter assistido a reportagem sobre aquilo na televisão, naqueles primeiros instantes quase não conseguiu compreender o que estava vendo. As barrinhas de chocolate começaram a cair da lancheira da Mary Poppins e as embalagens farfalharam ao bater no piso. Ela não escutou, nem se deu conta de que agora segurava a lancheira num ângulo torto, deixando cair todo o seu conteúdo. Raymond observou a batata se espatifar com um baque e sair rolando até desaparecer sob uma bancada. O homem, que andava como se estivesse embriagado, começou a murchar. Então arqueou as costas numa convulsão, jogou a cabeça para trás e as chamas lamberam a frente da sua camiseta. Harper viu num relance o rosto emaciado, contorcido de agonia, e então a cabeça virou uma tocha. Ele bateu no peito com a mão esquerda, mas a direita continuou segurando a escada de madeira. A mão direita ardia em chamas, carbonizando a madeira. Ele jogou a cabeça cada vez mais para trás e abriu a boca para gritar, mas o que jorrou de sua boca foi fumaça preta. Raymond viu a expressão de Harper e começou a virar a cabeça para olhar pela janela por cima do ombro. Harper largou a lancheira e estendeu os braços para o menino. Espalmou uma das mãos sobre a compressa fria e, com a outra, segurou sua cabeça por trás, obrigando-o a desviar os olhos da janela. Não, querido, falou, espantada com a calma da própria voz. O que era aquilo? Perguntou ele.
Ela soltou sua cabeça e pegou a cordinha da persiana. Lá fora, o homem em chamas caiu ajoelhado. Abaixou a cabeça como se estivesse rezando virado para Meca. Estava envolto pelas chamas, um monte de trapos a expelir uma fumaça oleosa na fria tarde de abril. A persiana baixou com uma batida metálica, escondendo a cena toda, tudo, exceto um tremeluzir febril de luz dourada, cintilando loucamente nas frestas da cortina. Livro 1. Hotadors. 1 abril. Ela só foi embora da escola depois de o último aluno voltar para casa, mas mesmo assim estava saindo cedo. Em geral, tinha que ficar até às 5, por causa das cerca de 50 crianças que continuavam lá depois do horário enquanto os pais trabalhavam. Nesse dia, todo mundo foi embora antes das 3 da tarde. Depois de apagar a luz no posto médico, postou-se em frente à janela e olhou para o parquinho. Havia uma mancha preta perto do trepa-trepa, onde os bombeiros haviam dispersado com a mangueira os pedaços carbonizados que não puderam ser raspados. Teve uma premonição de que nunca mais voltaria à sua sala nem olharia por aquela janela, e estava certa. Nessa noite, as aulas foram suspensas em todo o estado, com garantias de que seriam retomadas quando a crise passasse. Só que nunca passou. Harper imaginou que fosse encontrar a casa vazia, mas quando chegou Jacó já estava lá. Estava com a TV ligada num volume baixo e falava com alguém ao telefone. Pelo seu tom de voz, calmo, firme, quase preguiçoso, ninguém jamais iria adivinhar o nível de agitação em que ele se encontrava. Era preciso vê-lo andando de um lado para outro para saber que estava ligadão. Não, eu mesmo não vi. Johnny D. Penal foi lá num dos carros municipais retirar os restos da rua e mandou fotos para a gente pelo celular. Era como se uma bomba tivesse explodido lá dentro. Parecia terrorismo, como se... Peraí. A harpa acabou de chegar. Seu marido abaixou o telefone, apertou-o contra o peito e falou: "Você veio pelo caminho de trás, né? Sei que não passou pelo centro." Eles bloquearam todas as ruas da North Chart até a biblioteca. A cidade inteira está tomada de policiais e agentes da Guarda Nacional. Um ônibus explodiu, pegou fogo e bateu num poste de telefonia. Estava cheio de chineses infectados com aquela merda, aquela escama do dragão de merda. Ele soltou uma expiração longa, irregular, e balançou a cabeça como se aquilo chocasse. O atrevimento de que algumas pessoas eram capazes, pegando fogo no meio de Portsmouth num dia tão bonito. Então lhe deu as costas e voltou a aproximar o telefone do ouvido. Ela está bem. Não sabia de nada. Chegou em casa e a gente vai ter uma boa e velha discussão se ela acha que eu vou deixar ela voltar para o trabalho tão cedo. Harper se sentou na beirada do sofá e olhou para a televisão. O aparelho estava sintonizado no noticiário local. Imagens do jogo do Celtics na noite anterior passavam como se nada estivesse acontecendo. A Isaiah Thomas ficou nas pontas dos pés, inclinou-se para trás e arremessou, acertando uma cesta quase do meio da quadra. Eles ainda não sabiam, mas no final da semana seguinte a temporada de basquete estaria terminada. Quando o verão chegasse, a maioria dos jogadores do time estaria morta, por incineração ou suicídio. Jacó andava para lá e para cá com suas alpercatas. O quê? Não. Ninguém desceu, falou ao telefone. E pode até ser que o que eu vou dizer seja duro, mas parte de mim acha isso bom. Assim ninguém vai transmitir. Ele ficou em silêncio por um instante, ouvindo o que a pessoa dizia do outro lado da linha. Então, inesperadamente, riu e comentou: "Quem foi que pediu a bandeja de canapés flambados, né?" Seus passos o haviam feito atravessar o recinto até a estante, onde não restava nada a fazer a não ser dar meia volta e retornar. Quando ele se virou, seu olhar parou em Harper, e dessa vez ele viu alguma coisa que o fez retesar as costas. "Ei, princesa, tudo bem?" perguntou. Ela só fez encará-lo. Não era capaz de pensar em como responder. Aquela era uma pergunta curiosamente difícil, que exigia certa quantidade de introspecção. Oh, Danny, Vou ter que desligar. Você agiu bem indo buscar seus filhos. Ele fez uma pausa, em seguida acrescentou: "Tá, tudo bem, eu mando as fotos para você e a Cláudia, mas não diga a ninguém que fui eu que repassei. Beijos para vocês dois." Ele desligou, baixou o aparelho e olhou para Harper. "O que houve? Por que você está em casa?" "Tinha um homem atrás da escola", disse ela, e nessa hora um bolo de alguma coisa, uma emoção que parecia uma massa física, entalou na sua garganta. Ele se sentou ao seu lado e pôs uma das mãos nas suas costas. "Tudo bem", falou. "Está tudo bem." A pressão na traqueia de Harper afrouxou e ela encontrou a voz e pôde falar do começo. Ele estava no parquinho, cambaleando feito um bêbado. Aí caiu no chão e pegou fogo. Queimou como se fosse de palha. Metade dos alunos da escola viu. Dá para ver o parquinho de quase todas as salas. Passei a tarde inteira cuidando de crianças em estado de choque. Você deveria ter me dito. Deveria ter me feito desligar o telefone. Ela se virou para ele e recostou a cabeça no seu peito enquanto ele a abraçava. Teve uma hora em que eu estava com 40 crianças no ginásio junto com alguns professores e o diretor, e algumas choravam, outras tremiam, outras vomitavam, e minha vontade foi fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Só que você não fez. Não. Fiquei distribuindo suco em caixinha. Isso que é tratamento médico de ponta. Você fez o que podia, disse ele. Ajudou não sei quantas crianças a passarem pela pior coisa que elas terão visto na vida. Você sabe disso, não sabe? Elas vão lembrar para o resto da vida como você cuidou delas.
E você fez isso, e agora passou e está aqui comigo. Ela permaneceu um tempo calada e imóvel dentro do círculo dos braços dele, sentindo seu cheiro característico de colônia de sândalo e café. Quando foi isso? Ele a soltou e a encarou com seus olhos cor de amêndoa. No primeiro tempo. São quase 3 da tarde. Você já almoçou? Não. Está tonta? Ahem. Vamos comer alguma coisa. Não sei o que tem na geladeira. Posso pedir para entregarem alguma coisa, talvez. Quem foi que pediu a travessa de canapés flambados, né? Pensou Harper, e a sala oscilou feito o convés de um navio. Ela se apoiou no encosto do sofá. Quem sabe só um pouco d'água, falou. Que tal um vinho? Melhor ainda. Ele se levantou e foi até a pequena adega de 6 garrafas que ficava na prateleira. Enquanto olhava para uma das garrafas, depois para outra, que vinho harmonizava melhor com uma epidemia fatal. Falou. Eu pensei que esse treco só acontecesse nos países onde a poluição é tão densa que o ar é irrespirável e os rios são esgotos a céu aberto. China. Rússia. A ex-república comunista do Toletistão. Raquel Maddow disse que já houve quase 100 casos em Detroit. Então, justamente, pensei que fosse só em lugares imundos aonde ninguém quer ir, tipo Chernobyl e Detroit. Uma rolha pipocou. Não entendo como alguém contaminado seria capaz de embarcar num ônibus. Ou num avião. Talvez as pessoas estivessem com medo de serem postas em quarentena. Para muita gente, a ideia de ser afastado de quem se ama assusta mais do que a doença. Ninguém quer morrer sozinho. Tem razão. Por que morrer sozinho quando você pode morrer acompanhado? Não existe declaração de amor maior do que transmitir uma porra de uma infecção fatal horrorosa para os seus entes mais queridos. Ele apareceu com uma taça de um vinho dourado que parecia um cálice de luz solar destilada. Se eu pegasse esse troço, preferiria morrer do que contagiar você. Do que pôr você em risco. Acho que na verdade seria mais fácil acabar com minha própria vida, sabendo que estaria fazendo isso para garantir a segurança dos outros. Não consigo imaginar nada mais irresponsável do que andar por aí com uma coisa dessas. Ele lhe entregou a taça e, ao fazê-lo, acariciou um de seus dedos. Tinha um toque gentil, um toque sensível. Essa era a melhor característica dele, seu sentimento intuitivo do momento perfeito para ajeitar uma mecha do cabelo dela atrás da orelha, ou para alisar a fina penugem em sua nuca. Qual é a facilidade de contágio desse negócio? Ele se transmite feito pé de atleta, né? Desde que você lave as mãos e não ande descalço na academia. Tudo bem? Você não chegou perto do cara morto. Chegou? Não. Harper nem se deu ao trabalho de enfiar o nariz na taça para sentir o buquê do vinho francês. Como Jacó havia lhe ensinado quando ela tinha 23 anos, os dois tinham acabado de transar e ela estava mais embriagada dele do que algum dia ficaria de vinho. Bebeu todo o Sauvignon Blanc em 2 goladas. Ele se sentou ao seu lado, suspirou e fechou os olhos. Ótimo. Muito bem. Harper, você tem uma necessidade terrível de cuidar dos outros, e em circunstâncias normais tudo bem, mas existem determinadas situações em que uma garota precisa cuidar de. Mas ela não estava escutando. Havia ficado paralisada, inclinada para frente, em meio ao gesto de pousar a taça sobre a mesa de centro. Na TV, a programação havia mudado dos melhores momentos do hóquei para um velho de terno cinza, um apresentador de tímidos olhos azuis por trás de lentes bifocais. O gerador de caracteres na parte inferior da tela dizia plantão urgente, obelisco espacial pega fogo. Vamos para Seattle, disse o âncora. Um alerta, as imagens a seguir são muito perturbadoras. Se houver crianças no recinto, elas não devem assistir. Antes de ele acabar de falar, a emissora cortou para imagens de helicóptero do monumento que se elevava em direção a um céu azul claro e frio. Fumaça preta preenchia o interior da estrutura e vazava pelas janelas, tão abundante que ocultava muitos dos outros helicópteros em volta do local. Ai, meu Deus, disse Jacó. Um homem de camisa branca e calça preta pulou por uma das janelas abertas. Tinha os cabelos em chamas. Agitou os braços e caiu rodopiando para fora do quadro. Segundos depois, foi seguido por uma mulher de blusa escura. Ao saltar, ela grudou as mãos espalmadas nas coxas, como se quisesse impedir a saia de subir e deixar à mostra sua roupa de baixo. Jacó segurou a mão de Harper. Ela entrelaçou os dedos nos dele e apertou. Que porra é essa que está acontecendo, Harper? Que porra é essa? 2, maio a junho. Segundo a Fox, o dragão fora liberado pelo exército islâmico, usando esporos inventados pelos russos na década de 1980. A MSNBC informou que fontes indicavam que a escama poderia ter sido criada por engenheiros de Halliburton e roubada por cristãos fanáticos obcecados pelo apocalipse. A CNN noticiou as duas versões. Durante os meses de maio e junho, todos os canais organizaram mesas redondas entre uma e outra transmissão ao vivo de locais em chamas. Então Glenn Beck morreu queimado no seu programa na internet, bem em frente ao quadro negro. Ardeu tão forte que seus óculos derreteram e grudaram no rosto, e depois disso a maior parte das notícias passou a ser menos sobre quem era o responsável, e mais sobre como não se contaminar. 3, julho. Um bombeiro estava causando problemas. Senhor, disse a enfermeira Lynn. Senhor, não é permitido furar a fila. O senhor será examinado quando chegar a sua vez. O bombeiro olhou por cima do ombro para a fila que se estendia pelo corredor até fazer a curva. Então tornou a olhar para a frente.
Seu rosto estava imundo e ele usava o mesmo casaco amarelo de borracha que todos os bombeiros usavam, e tinha uma criança no colo, um menino, que o enlaçava pelo pescoço. Eu não vim me consultar, vim deixar um paciente, falou, e seu sotaque atraiu olhares. Ninguém esperava que um bombeiro de New Hampshire falasse como um londrino. E a questão não é porque essas pessoas estão aqui. O assunto aqui não é o fungo. Meu menino precisa de um médico. Precisa de um médico agora, não daqui a 2 horas. Isto aqui é uma emergência. Não entendo porque não consigo fazer ninguém neste suposto pronto-socorro entender isso. Harper estava percorrendo a fila e distribuindo pirulitos e suco de maçã em copinhos descartáveis para as crianças pequenas. Levava também um rabanete num bolso e uma batata em outro, para as crianças mais tristes. O sotaque inglês a distraiu e lhe deu mais ânimo. Ela associava sotaques ingleses a bules de chá cantantes, escolas de bruxaria e a ciência da dedução. Sabia que não era muito sofisticado da sua parte, mas não chegava a ficar culpada por isso. Tinha a sensação de que essa conexão que fazia era culpa dos próprios ingleses. Eles haviam passado um século fazendo um bem-sucedido marketing de seus detetives, magos e babás, e precisavam aceitar o resultado. Ela precisava se animar. Havia passado a manhã inteira embalando cadáveres carbonizados em sacos pretos. Seus tecidos enegrecidos e encarquilhados ainda estavam quentes, fumegantes. Como os sacos pretos do hospital estavam acabando, teve de colocar os corpos de 2 crianças dentro do mesmo saco, o que nem foi tão complicado. Elas tinham pegado fogo abraçadas e morreram fundidas numa só criatura, uma cama de gato emaranhada de ossos esturricados. Pareciam uma escultura de metal da morte. Harper não ia em casa desde a última semana de junho, e passava 18 horas por dia usando uma roupa de borracha inteiriça projetada para proteção contra o ebola. As luvas eram tão apertadas que precisava usar lubrificante nas mãos para calçá-las. Ela fedia feito um preservativo. Sempre que sentia o próprio odor de borracha e KY, pensava em encontros constrangedores no alojamento da faculdade. Avançou em direção ao começo da fila e se aproximou do bombeiro por trás. Manter satisfeitas as pessoas que aguardavam era tarefa sua, não da enfermeira Lynn, e ela não queria que Lynn acabasse implicando com ela. Estava só há 3 semanas trabalhando sob a sua supervisão no hospital de Portsmouth e tinha um pouco de medo dela. Todos os enfermeiros voluntários tinham. Senhor, disse a enfermeira Lynn, com uma voz aguda de impaciência. Todo mundo nesta fila tem uma emergência. Estamos com emergências até lá na recepção. Os atendimentos são feitos por ordem de chegada. O bombeiro espiou a fila por cima do ombro. 131 pessoas, Harper havia contado, todas cansadas e manchadas de escama do dragão, o encararam de volta com olhos encovados e ressentidos. As emergências deles podem esperar. A deste menino, não. Ele tornou a se virar de frente para a enfermeira Lynn. Vou tentar dizer de outra maneira. Ele tinha uma ferramenta debaixo do braço, uma barra de ferro enferrujada com ganchos, espetos e lâminas de machadinha a reluzir nas 2 pontas. Abriu a mão e deixou a barra escorregar até ficar inteiramente visível, fazendo uma das pontas quase tocar o linóleo sujo do piso. Agitou-a, mas não a ergueu. Ou a senhora me deixa passar por aquela porta, ou então eu vou pegar este pé de cabra e começar a quebrar coisas. Primeiro vai ser uma janela, depois o computador. Ou a senhora chama um médico ou me deixa passar. Só não pense que eu vou ficar esperando na fila enquanto este menino de 9 anos morre no meu colo. Albert Holmes seguia pelo corredor num passo vagaroso, vindo da porta dupla que conduzia às salas de exame de pré-quarentena. Ele também usava uma roupa de proteção contra o ebola. A única coisa que o distinguia da equipe médica era que, em vez de um capuz de borracha, ele tinha um capacete de choque preto, com visor transparente abaixado. Usava também um cinto por fora da roupa, com o crachá e o walkie-talkie presos de um lado e o cacetete do outro. Harper e Al se aproximaram ao mesmo tempo, vindos de direções opostas. Vamos manter a calma aqui, disse Al. Escuta, parceiro, você não pode ficar aqui dentro com esse. Qual é mesmo o nome disso? Com esse treco de vândalo aí. Os bombeiros precisam deixar seus equipamentos lá fora. Senhor? Se puder vir comigo, eu teria prazer em conversar sobre a condição do seu filho, falou Harper. Ele não é meu filho, nem eu sou o pai histérico dele, disse o bombeiro. O que eu sou é um homem com uma criança gravemente doente e um pé de cabra na mão. Se alguém não levar um, vai levar o outro. A senhora quer conversar comigo? Conversar onde? Do outro lado daquela porta, onde os médicos estão, ou no final da fila. Ela sustentou seu olhar, desejando que ele fosse bonzinho, prometendo com os olhos ser boazinha também, escutá-lo e lidar com ele e com o garoto com calor humano, bom humor e paciência. Dizendo que estava tentando protegê-lo, pois se ele não se acalmasse iria acabar de bruços no chão, com spray de pimenta nos olhos e uma sola de bota no pescoço. Harper fazia parte da equipe havia menos de um mês, mas era tempo suficiente para se acostumar com a visão dos seguranças baixando o sarrafo nos pacientes indisciplinados para fazê-lo se comportar. Venha comigo. Eu pego um sorvete para ele e o senhor pode me dizer qual é o problema, no final da fila. Foi o que eu pensei. Ele lhe virou as costas e deu um passo em direção à porta dupla. A enfermeira Lynn continuava na sua frente. Tinha um aspecto mais imponente até do que Albert Holmes. Era maior do que ele, uma imensidão de peitos e barriga, tão impressionante quanto qualquer defensor de futebol americano. Meu senhor, disse ela.
Se o senhor der mais um passo, nós teremos que cuidar depois de seus hematomas e lesões diversas. Ela correu pela fila, seu olhar claro de morte. Sua frase seguinte foi dirigida a todos os pacientes. Vamos manter a ordem nesta fila. Todo mundo me entendeu? Murmúrios baixos e constrangidos de afirmação percorreram a fila de ponta a ponta. Me desculpe. O suor escorria das têmporas do bombeiro. A senhora não está entendendo. Este menino, o que ele tem? Tirando a mesma coisa que todo mundo? Perguntou a enfermeira Lynn. O garoto era praticamente a criança mais linda que Harper já vira. Seus cabelos escuros e cacheados formavam um encantador emaranhado acima de 2 olhos que tinham o mesmo verde claro e translúcido de uma garrafa vazia de Coca-Cola. Ele estava de short, e todos podiam ver as marcas nas panturrilhas, listras negras e sinuosas, como tatuagens, delicadas e quase ornamentais. Sem qualquer indício de preocupação na voz, a enfermeira Lynn acrescentou: se o senhor não está infectado, não deveria estar com ele no colo. O senhor está infectado. Eu não estou aqui por minha causa, respondeu o bombeiro. Só muito depois ocorreu a Harper que esse era um jeito esperto de não responder. Ele não está encostando em mim. Era verdade. O menino em seu colo tinha a cabeça virada e a bochecha encostada no casaco de borracha do bombeiro. Mesmo assim, se o bombeiro não estava doente, das duas uma, ou era destemido a ponto de ser quase burro, ou então era somente burro. O que ele tem? A barriga, respondeu o bombeiro. Tem alguma coisa errada com a barriga dele. Ele mal consegue ficar em pé. Está muito quente aqui, disse a enfermeira Lynn. Tenho certeza de que ele não é a única criança com dor de barriga. Vá para o final da fila e... Não, não. Por favor. Este menino perdeu a mãe faz pouco tempo. Ela morreu no desabamento de uma casa alguns dias atrás. Os ombros da enfermeira Lynn arriaram e por um instante uma espécie de empatia emburrada se fez visível nos seus traços. Pela primeira e única vez, ela pareceu olhar não para o bombeiro, mas para o menino encolhido no colo dele. Ah, que horror! Escute, meu amor, isso é mesmo um horror. Mas, se o menino estava escutando, não deu sinal. A enfermeira Lynn ergueu os olhos para o bombeiro e de repente seu olhar ficou zangado outra vez. Com uma coisa dessas, quem não ficaria com dor de barriga? Espere aí. Me deixe terminar. Uma casa desabou e a matou, e ele estava lá mesmo. Existem terapeutas formados que podem conversar com este menino sobre o que aconteceu com ele, e quem sabe até lhe dar alguma bebida efervescente e docinha para a dispepsia que ele está sentindo. Dyspepsia? A senhora está me ouvindo? Ele não precisa de Coca-Cola e um sorriso, ele precisa de um médico. E vai ter, quando chegar a vez dele. Eu o peguei no colo faz 1 hora, e ele berrou. Isso para a senhora parece dispepsia, sua piranha negligente? Eu disse Albert Holmes. Ninguém precisa dessa boca suja. O rosto da enfermeira Lynn escureceu até adquirir um tom de vermelho ardente. Ela abriu os braços, um para cada lado, como uma criança pequena brincando de avião. Ou o senhor e esse menino vão para o final da fila, ou então o senhor vai dar entrada no pronto-socorro com essa sua vara de aço enfiada no meio desse seu cu de inglês. Entendeu bem? Se a enfermeira Lynn tivesse gritado isso com Harper, ela teria começado a chorar. Foi estarrecedor, como entrar no meio de uma tormenta. As crianças na fila taparam os ouvidos e esconderam o rosto nas pernas das mães. O inglês nem sequer se abalou. Sustentou com firmeza seu olhar de fúria. Harper teve apenas uma vaga consciência do fato de que o menino tampouco se abalou. Na verdade, o menino a encarava com os olhos sonhadores, úmidos, um pouco à deriva. Imaginou que ele estivesse só tonto por causa do calor, mas na verdade era mais do que isso. Tornou a tentar. Senhor, tenho certeza de que eu posso ajudá-lo. Nós podemos conversar no final da fila sobre os sintomas do menino e, se ele precisar de cuidados imediatos, eu levo o médico até lá na hora. Se ele estiver com alguma coisa na barriga, não vamos querer chateá-lo com gritaria. Vamos levar ele lá para o final do corredor. Por favor. Você e eu, que tal? Toda a raiva desapareceu do semblante dele no mesmo instante, e ele a olhou com um arremedo de sorriso cansado. O menino podia ter perdido a mãe, mas nessa hora Harper viu, pela primeira vez, que o bombeiro também estava sofrendo. Viu isso nos seus olhos, uma espécie de véu de exaustão que ela associava com a perda. Você também gosta do Dire Straits? Novinha desse jeito? Ainda devia estar mordendo seus brinquedos da última vez que eles emplacaram um sucesso. Não estou entendendo, falou ela. Você e eu, que tal? You and me, how about it? Aquela música do Dire Straits, disse ele, inclinando a cabeça e lhe lançando um olhar inquisitivo. Ela não soube o que dizer, sem entender direito sobre o que ele estava falando. Ele passou mais meio segundo a encará-la, depois desistiu. O bombeiro apertou o menino com delicadeza, em seguida o pôs no chão com todo cuidado, como quem manuseia um vaso frágil cheio de água até a borda. O nome dele é Nick. Quer acompanhar o Nick até o final da fila? Perguntou ele a Harper. Para eu poder continuar minha conversa com este pessoal aqui? Eu acho que vocês dois deveriam vir comigo, disse ela ao bombeiro, mas pegou o menino pela mão. Sua luva de borracha chiou baixinho. Pôde ver que a criança não estava passando bem. Por baixo das sardas, seu rosto exibia uma palidez de cera, e ele se balançava sem sair do lugar. Além disso, pôde sentir um calor perturbador em seus dedinhos macios e rechonchudos.
Mas muitas das pessoas que contraíam o esporo tinham febre, e o esporo em si muitas vezes era 2 ou 3 graus mais quente do que a temperatura corporal. Assim que o bombeiro o pôs no chão. Porém, o menino se vergou com uma careta de dor. O bombeiro se agachou em frente a ele e apoiou o pé de cabra no ombro. Então fez uma coisa esquisita. Cerrou os punhos das 2 mãos, mostrou-os ao menino. Então fez um gesto estranho de quem afaga, como quem imita um cachorro agitando as patas no ar. O menino fez a mesma careta e emitiu um ruído curioso de chaleira, diferente de tudo que Harper já ouvirá uma criança em dificuldade produzir, mas parecia o chiado de um boneco. O bombeiro esticou o pescoço para olhar para Harper, mas, antes de ele conseguir dizer qualquer coisa, Albert Holmes deu um passo à frente e fechou uma das mãos em volta de uma das pontas do pé de cabra. Que diabo você acha que está fazendo? Perguntou o bombeiro. Senhor? Solte a arma, senhor. O bombeiro puxou a barra. Al puxou de volta, fazendo perder o equilíbrio, então passou um braço em volta do seu pescoço. Os saltos das botas do bombeiro chiaram no piso quando ele moveu os pés em busca de apoio, tentando firmá-los no chão. Harper observava aquele embate físico da mesma forma que teria olhado para a paisagem passando em volta de um carrossel cada vez mais veloz. Estava rememorando o que acabará de ver, não só o jeito estranho como o bombeiro havia gesticulado no ar, mas o modo como o menino parecia estar se esforçando para levantar um peso além dos limites de suas forças. Você é surdo, falou para o menino, mas é claro que na verdade estava apenas falando para si mesma. Porque ele era surdo. Em determinado ponto da sua formação de enfermeira, ela tivera um único dia de ensino da linguagem de sinais norte-americana, da qual não se lembrava em absoluto. Ou pelo menos pensava não se lembrar de nada do que haviam lhe ensinado. Mas então se pegou apontando os dedos para as próprias costelas e torcendo, como se estivesse aparafusando algo nos próprios flancos com as mãos. Deu uns tapinhas na parte baixa do abdômen. Está doendo aqui? Nick assentiu, hesitant. Mas quando ela estendeu a mão para tatear debaixo das mãos que ele mantinha unidas sobre a barriga, ele cambaleou um passo para trás e balançou a cabeça freneticamente. Está tudo bem, disse ela, enunciando as palavras com grande cuidado para a eventualidade de ele saber fazer leitura labial. Tinha escutado em algum lugar, talvez naquele único dia de aula sobre linguagem de sinais, que os melhores leitores labiais só conseguiam entender uns 70% do que viam, e a maioria dos surdos não chegava a tanto. Eu vou tomar cuidado. Tornou a estender a mão para palpar a barriga dele, e o menino se protegeu novamente, recuou, e novas gotas de suor se puseram a luzir acima do seu lábio superior. Ele gemeu baixinho. E foi então que ela soube. Foi então que teve certeza. Al apertou mais o braço em volta da traqueia do bombeiro, impedindo a entrada de ar, sufocando-o. O mesmo golpe havia matado Eric Garner em Nova York poucos anos antes, mas jamais saíra de moda. Com a outra mão, Al havia puxado o pé de cabra para baixo e na sua direção, imprensando a barra contra o peito do bombeiro. Se Harper tivesse conseguido se concentrar, talvez tivesse achado esquisita a reação do bombeiro. Ele não soltou a barra de aço, mas tampouco estava lutando para se desvencilhar da gravata de Albert. Estava tirando a luva com os dentes quando Harper falou, numa voz límpida e ressonante que fez os dois se imobilizarem. Enfermeira Lynn? Precisamos de uma maca para levar este menino para fazer uma tomografia. Precisamos nos preparar para uma cirurgia abdominal. Talvez alguém lá na pediatria possa cuidar disso. A enfermeira Lynn olhou por cima do bombeiro com um semblante pétreo, o olhar distante e distraído. Qual é o seu nome? Você é uma das meninas novas. Sou, sim, senhora. Cheguei faz 3 semanas. Quando chamaram os voluntários. Meu nome é Harper. Harper Grayson. Enfermeira Grayson, agora não é hora nem lugar para... sim. Tem de ser. Ou este menino está com uma rotura de apêndice, ou então isso está prestes a acontecer. Além do mais, tem alguém na enfermagem que fale linguagem de sinais? Este menino não ouve. O bombeiro a encarava. Al também a encarava, boquiaberto, por cima do ombro do bombeiro. A essa altura, já tinha relaxado o braço para deixar o outro respirar. O bombeiro, que havia parado de tentar tirar a luva, esfregou o pescoço com a mão esquerda e a encarou radiante, com um misto de gratidão e alívio. O semblante da enfermeira Lynn havia tornado a escurecer, mas ela parecia agitada. Você não pode fazer um diagnóstico desse sem um tomo. Eu não posso fazer um diagnóstico desse seja lá como for, retrucou Harper. Mas é que, eu tenho certeza, só isso. Eu antes era enfermeira de escola, e no ano passado tive um menino com isso. Olhe, está vendo como ele se protege? Ela relanceou os olhos para o bombeiro, franziu o senho e atinou com mais uma coisa que ele havia tentado lhes contar. Um desabamento. O senhor disse que ele estava lá mesmo. Estava querendo dizer que ele estava dentro da casa com a mãe quando a casa desabou? Isso. Era exatamente isso que eu estava tentando explicar. Ela morreu. Ele foi atingido por uns destroços. A gente tirou ele de lá, e na hora ele pareceu fisicamente bom, meio baleado, mas nada sério. Quando ele parou de comer e de reagir às pessoas, a gente pôs na conta do choque. Aí hoje de manhã ele começou a suar e não conseguia mais sentar sem dor. Se ele teve um impacto no abdômen, isso pode ter danificado o apêndice. Quando ele evacuou pela última vez. Não posso dizer que eu fique controlando quando as crianças fazem cocô, mas imagino que eu possa perguntar, se este cavalheiro aqui me soltar.
Harper desviou o olhar para Albert, que estava parado ali, pasmo, com a boca ligeiramente aberta. Bom, disse ela, e pela primeira vez sua voz soou irritada. Solta ele. Vapt-vupt. Vapt-vupt era uma das expressões preferidas de Mary Poppins e Harper, desde que era pequena. Gostava sempre que possível de substituir os palavrões por expressões típicas de Julie Andrews. Isso lhe proporcionava uma sensação firme de controle e ao mesmo tempo a fazia lembrar de ser a melhor pessoa que pudesse. Desculpe, senhora, balbuciou Al, que não só tirou o braço da região do pescoço do bombeiro como o ajudou cuidadosamente a se endireitar antes de recuar um passo. Que sorte você ter me soltado, disse o bombeiro, sem qualquer raiva ou desagrado na voz. Mais um minuto e, em vez de vir trazer um paciente, eu mesmo teria virado um. Ele então se agachou junto ao menino, mas parou para lançar outro sorriso a Harper. Você é boa. Gostei de você. Vapt-vupt. Disse isso como se as palavras na verdade significassem bom trabalho. Virou-se de frente para Nick, que secava as lágrimas do rosto com o polegar. O bombeiro movimentou as mãos numa série de gestos rápidos. Punhos fechados, um dedo em riste, uma das mãos fechadas e a outra se abrindo a partir dela. Aquilo fez Harper pensar num homem brincando com um canivete, ou tocando escalas num instrumento musical fantástico, porém invisível. Nick ergueu 3 dedos e os apertou juntos, como quem tenta capturar uma mosca no ar. Esse gesto Harper conhecia. A maioria das pessoas conhecia. Era não. Depois disso vieram outros que ela não captou, um movimento global de mãos, braços e rosto. Ele está dizendo que não consegue ir ao banheiro. Que tentou e doeu. Ele não vai ao banheiro desde o acidente. A enfermeira Lynn bufou com força, como para lembrar a todos quem mandava ali. Certo. Vamos chamar alguém para olhar seu filho. Vapt-vupt. Albert, pode pedir uma maca pelo rádio? Eu já disse a vocês que ele não é meu filho, falou o bombeiro. Eu fiz teste para o papel, mas a peça foi cancelada. Quer dizer que o senhor não é da família? Indicou a enfermeira Lynn. Não. Nesse caso, não vou poder deixá-lo entrar com ele durante o exame. Eu sinto muito, disse ela, soando pela primeira vez naquele dia não apenas hesitante, mas também exausta. Só membros da família podem entrar. Ele vai ficar com medo. Não entende vocês. A mim ele entende. Comigo ele consegue falar. Vamos arrumar alguém que consiga se comunicar com ele, disse a enfermeira Lynn. Além do mais, depois que ele passar por aquela porta vai estar em quarentena. As únicas pessoas que entram lá ou têm o dragão ou trabalham para mim. Não posso abrir nenhuma exceção quanto a isso. Ele tem algum outro parente? Ele tem, começou o bombeiro, mas parou, franziu o senho e balançou a cabeça. Não. Não sobrou ninguém. Ninguém que possa vir ficar com ele. Certo. Obrigada. Obrigada por trazer o menino até aqui. Vamos cuidar dele a partir de agora. Vamos fazer ele ficar bom. Pode me dar um instantinho? Pediu ele, e tornou a olhar para Nick, que piscava para se livrar de novas lágrimas. O bombeiro pareceu-lhe bater uma continência, em seguida pareceu ordenhar uma vaca imaginária, e concluiu apontando para o peito do menino. A resposta de Nick não precisou de tradução. Ele chegou perto do bombeiro e se deixou abraçar, de leve, muito de leve. Gostaria que não fizesse isso, disse a enfermeira Lynn. O senhor não vai querer pegar o que ele tem. O bombeiro não respondeu, e só soltou o menino quando a porta dupla se abriu e um enfermeiro entrou no recinto empurrando uma maca. Vou voltar para ver como ele está. O bombeiro levantou o menino do chão e o pôs em cima da maca. O senhor não vai poder mais vê-lo, disse a enfermeira Lynn. Não depois que ele entrar em quarentena. Só para saber notícias dele na recepção, disse o bombeiro. Meneou a cabeça para Albert e para a enfermeira Lynn num gesto de agradecimento irônico, mas sem ressentimento, e virou-se de volta para Harper. Fico devendo essa. Levo essas coisas muito a sério. Da próxima vez que eu precisar de alguém para apagar um incêndio, espero ter a sorte de receber sua ligação. 40 minutos mais tarde, o menino já estava sob anestesia, e o Dr. Knabb, cirurgião pediátrico, o estava abrindo para retirar um apêndice inflamado do tamanho de um damasco. O menino passou 3 dias no pós-operatório. No 4º dia, sumiu. Os enfermeiros da ala de pós-operatório tinham certeza de que ele não saíra andando da enfermaria. A janela estava toda aberta, e a teoria de que ele havia pulado se alastrou pelos plantões. Só que isso era uma loucura. A enfermaria de pós-operatório ficava no 3º andar. Ele teria quebrado as 2 pernas na queda. Talvez alguém tenha trazido uma escada, disse Albert Holmes quando o assunto estava sendo debatido em torno de tigelas de chop suey à moda americana na sala dos funcionários. Não existe escada que chegue ao 3º andar, disse a enfermeira Lynn com uma voz irritada e ressentida. Num carro de bombeiros existe, respondeu Al com um pedaço de brioche na boca. Nesses dias sufocantes e tórridos do auge do verão, quando uma crise administrável estava prestes a se tornar um desastre incontrolável, o menino surdo não foi o único paciente a sumir do hospital de Portsmouth. Apenas uma outra infectada escapou com vida, nos últimos dias antes de tudo virar fumaça, não no sentido metafórico, mas literal. Durante o mês inteiro, o vento soprou do norte e uma sombria névoa marrom se instalou acima do litoral de New Hampshire, trazida dos incêndios no Maine, mais ao norte.
O Maine estava em chamas da fronteira com o Canadá até Sovega, mais de 150 quilômetros de abetos azuis e pinheiros perfumados. Não havia fuga possível do fedor, um cheiro doce e forte de coníferas queimadas. O odor acompanhava Harper no sono, e toda noite ela sonhava com fogueiras acesas na praia, nas quais assava cachorros quentes com seu irmão Connor. Às vezes, em vez de salsichas, o que aparecia carbonizando na ponta de seus espetos eram cabeças. De vez em quando Harper acordava aos gritos. Em outras ocasiões despertava com o barulho de alguém gritando. Os enfermeiros se revezavam para dormir e dividiam um dormitório improvisado no subsolo, e todos tinham pesadelos. No hospital, os infectados eram divididos em dois grupos, normais sintomáticos e fumegantes. Os fumegantes soltavam fumaça de modo intermitente, sempre a ponto de pegar fogo. A fumaça emanava em espirais de seus cabelos e narinas, e seus olhos vertiam água. As listras em seus corpos ficavam tão quentes que chegavam a derreter luvas de látex. Eles deixavam manchas de queimado em suas camisolas de hospital, em suas camas. Eram perigosos, também. Compreensivelmente, talvez, os fumegantes estavam sempre à beira da histeria. Mas havia uma questão do tipo ovo ou galinha nesse fato. Será que eles entravam em pânico porque seus corpos não paravam de soltar fumaça, ou será que soltavam fumaça porque suas mentes estavam em constante estado de pânico? Harper não tinha certeza. Sabia apenas que era preciso tomar cuidado perto deles. Eles mordiam, gritavam, bolavam planos engenhosos e mirabolantes. Metiam na cabeça que eram dragões de verdade, e tentavam pular pela janela e voar. Acabaram por acreditar que seus médicos retinham quantidades limitadas de cura, e tentavam transformá-los em reféns. Formavam exercitos, congressos, religios, tramavam rebelios, fomentavam tracos, praticavam heresias. O restante dos pacientes exibia as marcas da escama, mas tirando isso eram física e emocionalmente normais, até o instante em que entravam em combustão espontânea. Estavam assustados, sem ter para onde ir, e queriam acreditar que alguém encontraria a cura antes de o seu tempo acabar. Muitos vinham para o Portsmouth porque já nessa época havia boatos de que os outros hospitais da região estavam simplesmente mandando os infectados de caminhão para o campo de Concord, um lugar que havia repelido uma equipe de inspeção da Cruz Vermelha poucas semanas antes, e onde havia um blindado estacionado junto ao portão. O hospital lotou todas as enfermarias, e os infectados não pararam de chegar. A lanchonete do primeiro andar foi transformada num imenso dormitório para os doentes mais saudáveis. Foi lá que Harper conheceu René Gilmonton, que se destacava dos outros por ser praticamente a única pessoa negra num recinto com outros 200 pacientes. Segundo René, em New Hampshire era mais fácil ver um alce do que um negro. Ela disse que estava acostumada a ser encarada como se a sua cabeça estivesse pegando fogo. As pessoas a encaravam assim havia muitos anos. As camas de campanha espalhadas por toda a área da lanchonete formavam uma espécie de labirinto, no qual René Gilmonton ocupava o exato centro. Ela já estava ali antes de Harper chegar para trabalhar no hospital, no final de junho. Estava ali havia mais tempo do que qualquer outra pessoa infectada com a escama. Com 40 e poucos anos e um corpo agradavelmente roliço, ela usava óculos e tinha fios de cabelo grisalhos entremeados às tranças afro bem feitas, e não havia chegado ali sozinha. Trouxera consigo um vaso de hortelã chamado Daniel e uma foto do seu gato, chamado Sr. Truffaut. Quando não tinha com quem conversar, conversava com eles. Mas René muitas vezes sentia falta de companhia. Numa vida anterior, tinha sido uma profissional das boas ações. Semanalmente, organizava um café da manhã com panquecas no orfanato da cidade, lecionava inglês para presidiários da penitenciária estadual e administrava uma livraria independente que perdia dinheiro a rodo organizando concursos de poesia. Belos hábitos serão difíceis de abandonar. Pouco depois de chegar ao hospital, ela organizou 2 sessões diárias de leitura para as crianças mais novas e um clube do livro para os pacientes mais velhos. Tinha uma dúzia de exemplares levemente chamuscados de A Ponte de São Luís Rei que já haviam circulado bastante. Por que A Ponte de São Luís Rei? Quis saber Harper. Em parte porque o livro fala sobre por que as tragédias inexplicáveis ocorrem, falou René. Mas também porque é curto. Eu sinto que a maior parte do pessoal quer um livro que ache que vai ter tempo de terminar. Ninguém quer começar a ler A Guerra dos Tronos quando pode pegar fogo a qualquer momento. Existe algo de terrivelmente injusto no fato de morrer no meio de uma boa história, antes de ter oportunidade de ver como tudo acaba. Em certo sentido, claro, eu acho que todo mundo sempre morre no meio de uma boa história. Da sua própria história. Ou da história dos seus filhos. Ou dos netos. A morte é sempre dureza para os viciados em narrativas. Na lanchonete, René era conhecida como a Senhora Amianto, porque não tinha febre, não soltava fumaça, e sempre que alguém pegava fogo corria na direção da pessoa para tentar apagá-la, enquanto a maioria dos outros corria da pessoa. Correr em direção ao fogo, aliás, era contraindicado pelos médicos, e ela muitas vezes era repreendida por isso. Havia fartos indícios de que o simples estresse de ver uma pessoa pegar fogo bastava para que outros também pegassem. Reações em cadeia eram ocorrências diárias no hospital de Portsmouth. Harper dava o melhor de si para não se apegar. Era o único jeito possível de encarar aquele trabalho, de continuar a fazê-lo dia após dia. Caso se permitisse gostar demais de qualquer um deles, aquilo a estilhaçaria por dentro, aquela safra diária de mortos.
Iria esmigalhar todas as melhores partes de si, seu bom humor e sua inclinação para a brincadeira, além da sua crença de que a gentileza que se praticava com os outros significava alguma coisa. A roupa de proteção de corpo inteiro feita de Tivek era a única armadura que ela vestia para fazer seu trabalho. Também se revestia com um ar de calma plácida e profissional. Às vezes fingia estar numa simulação de imersão, e que o visor da sua máscara era uma tela de realidade virtual. Também ajudava a não saber o nome de ninguém e ficar indo de enfermaria em enfermaria, de modo a sempre ver rostos diferentes. Mesmo assim, ao final do plantão, ela precisava de meia hora sozinha num dos cubículos do banheiro feminino para soluçar até quase passar mal. Nunca lhe faltava companhia. Vários dos enfermeiros tinham um choro pós-plantão incluído na rotina. Às 9 da noite, o banheiro feminino do subsolo era uma caixa de concreto abarrotada de tristeza, um cofre forte repleto de ecos de fungadas e respirações trêmulas. Mas Harper se apaixonou por René. Não conseguiu se conter. Talvez porque René se permitisse fazer tudo aquilo que ela não podia. René descobria o nome de todo mundo, e passava o dia inteiro se apegando aos outros. Deixava crianças contaminadas e vazando fumaça se sentarem no seu colo enquanto lia para elas. E se preocupava tanto com os enfermeiros quanto qualquer um dos enfermeiros se preocupava com ela. Você não vai ajudar ninguém se cair dura de exaustão, disse a Harper certa vez. Nem vou ajudar ninguém se não cair, Harper se imaginou respondendo. De um jeito ou de outro, não estou ajudando ninguém. Só que não disse isso. Seria deixar a tristeza falar, e era injusto despejar sua infelicidade em alguém que talvez não vivesse para ver o dia seguinte. Só que René viveu para ver o dia seguinte. E outro. E mais outro. Além disso, ela não tentava esconder sua escama do dragão com luvas, lenços ou camisas de manga comprida. Tinha um colar da doença impresso bem no pescoço, belos arabescos salpicados de dourado, combinando com braceletes que subiam até os cotovelos. Pintava as unhas de esmalte preto com glitter dourado para combinar. Poderia ser bem pior, dizia. Poderia ser uma doença com pus ou líquidos vazando das partes íntimas. Poderia ser uma daquelas coisas em que as suas partes apodrecem e caem. Gripe suína não tem nada de sexy. Aposto que esse é o patógeno mais sexy que já existiu. Acho que ele me deixa parecida com uma tigresa. Uma tigresa gorda e mal ajambrada. Como se a mulher-gato tivesse ficado muito fora de forma. Não acho que a mulher-gato tenha listras, disse Harper. Nesse dia, estava sentada com René na borda do leito da paciente. Meneou a cabeça para o retrato do gato de René. Quem está cuidando desse bonitão aí? A rua, respondeu René. Deixei ele fugir antes de vir para cá. Sinto muito. Com todos os incêndios, a fumaça expulsou os camundongos para as ruas. Tenho certeza de que o Truffaut está vivendo no bem bom à base da fartura peluda desta terra. Você acha que eles vão sobreviver quando a gente não estiver mais aqui? Os gatos? Ou será que vamos levar eles junto? Os gatos vão sair dessa, e a gente também, disse Harper com sua melhor voz altiva. Nós somos inteligentes. Vamos dar um jeito nesse negócio. René deu um sorriso esperançoso. Seus olhos exibiam uma expressão de bom humor e leve pena. As íris cor de grão de café eram salpicadas de dourado. Podia ser a doença, ou podiam ser apenas seus olhos. Quem disse que nós somos inteligentes? Indagou ela, num tom de desdém brincalhão. Nós nunca nem conseguimos dominar o fogo. Achamos que sim, mas você pode ver que ele agora dominou a gente. Como para pontuar o que dizia, do outro lado do recinto uma adolescente começou a soltar gritos agudos. Harper virou a cabeça e viu auxiliares correndo para jogar cobertores à prova de fogo numa menina que se debatia para sair da cama. Ela foi empurrada de volta e sufocada. Labaredas emanavam de debaixo dos cobertores. René correu os olhos pelo espaço com tristeza e falou, e ela havia acabado de começar a ler Ayla, a filha das cavernas. Harper passou a procurar René sempre que suas obrigações a levavam à lanchonete. Procurava-a para falar sobre livros. Era bom isto, ter pela manhã uma conversa normal, sem finalidade, uma conversa que nada tivesse a ver com o fato de o mundo estar pegando fogo. Harper tornou René parte do seu dia, embora desde o princípio soubesse que isso era um erro, que quando a mulher mais velha morresse alguma coisa dentro dela iria se estragar. Após se recobrar da perda inicial, ela seria uma pessoa mais dura. E Harper não queria se tornar uma pessoa mais dura. Queria permanecer a mesma Harper Grayson, capaz de ficar com os olhos marejados ao ver um casal de idosos de mãos dadas. Sabia que René algum dia iria embora, e um dia ela foi. Harper entrou na lanchonete empurrando um carrinho lotado de lençóis limpos, e bastou uma olhada para ver que o colchão de René agora estava sem roupa de cama e que seus objetos pessoais tinham sido levados embora. A visão daquela cama vazia foi um soco no estômago, e Harper soltou o carrinho, deu meia volta, atravessou correndo a porta dupla, passou pelos seguranças e desceu o corredor. Não conseguiu chegar ao banheiro feminino do subsolo antes de começar a chorar. Era longe demais. Virou-se de frente para a parede, apoiou-se ali com uma das mãos e desabou. Seus ombros tremeram e ela soluçou, soluçou, soluçou. Um dos seguranças, por acaso Albert Holmes, tocou seu ombro. Malca? Disse ele. Ai, meu Deus. Malca. O que houve? No início Harper não conseguiu dizer nada. Respirar era um esforço, e seu corpo inteiro estava tomado por convulsões. Ela tentou se controlar.
Estava deixando o homem assustado. Albert era um rapaz sardento de ombros largos, que menos de 2 anos antes jogava futebol americano em sua escola de ensino médio, e ver uma mulher chorando era quase mais do que ele podia aguentar. Jill Monton, disse ela por fim, meio que tossindo o nome. Você não sabia? Fez Albert, com uma voz intrigada e débil. Harper fez que não com a cabeça. Ela foi embora, disse Al, passou direto diante dos rapazes da manhã. Harper arfava e sentia os pulmões doerem. Sua garganta estava cheia de lágrimas. Pensou que talvez agora estivesse forte o suficiente para sair dali e ir até o banheiro, onde poderia encontrar um cubículo e realmente se permitir. O quê? Falou. O que foi que você disse? Ela foi embora. Repetiu Al, saiu do hospital e pronto. Com aquela plantinha dela debaixo do braço. René Gilmonton foi embora. Repetiu Harper. Com seu vaso de hortelã? E alguém deixou? Al a encarou com aqueles olhos arregalados e cheios de assombro. Você deveria ter visto as imagens da segurança. Ela estava brilhando. Brilhando feito um farol. É só olhar a fita. É assombroso. E digo assombroso no sentido em que essa palavra foi usada na Bíblia. Os caras que estavam de plantão saíram correndo. Acharam que ela fosse explodir feito uma bomba nuclear humana. Ela própria estava com medo de explodir, por isso correu lá para fora. Correu lá para fora e nunca mais voltou. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Nem calçada ela estava. Harper quis levar a mão até debaixo da máscara e enxugar as lágrimas do rosto, mas não podia. Limpar qualquer coisa do rosto era um processo que levava quase meia hora. Ela só podia tirar a roupa de Tivek depois de passar 5 minutos debaixo de uma ducha de cloro. Pescou depressa para clarear a visão. Não faz sentido. Quem tem a escama do dragão não brilha. Ela brilhou, insistiu Al. Estava lendo para umas crianças, pouco antes do café da manhã, e a menina sentada no colo dela deu um pulo porque a senhora Gilmonton começou a ficar quente. Aí as pessoas começaram a gritar e a se afastar. Ela estava acesa feito uma porra de uma árvore de Natal. Com o perdão da linguagem, moça. No vídeo, os olhos dela pareciam raios da morte. Ela passou correndo por 2 equipes de segurança e saiu da quarentena. Do jeito que ela estava. Caramba, qualquer um teria procurado abrigo. 5 minutos depois, Harper assistiu ao vídeo junto com 4 outros enfermeiros na mesa da recepção no final do corredor. Todo mundo no hospital estava assistindo aquele vídeo. Harper assistiu pelo menos 10 vezes antes de o dia acabar. Uma câmera fixa mostrava o largo corredor em frente à entrada da lanchonete, uma vasta área de ladrilhos brancos antissépticos. A porta era ladeada por 2 seguranças, também paramentados com roupas de proteção de Tivek e capacetes de choque. Um deles, encostado na parede, folheava lentamente algumas páginas presas em uma prancheta. O outro estava sentado numa cadeira de plástico moldado, lançando o cacetete para o alto e tornando a pegá-lo. A porta dupla se abriu com um estrondo, e o corredor se encheu de fulgor, como se alguém houvesse mirado ali uma lanterna. Num primeiro momento, o brilho foi tão intenso que ofuscou a imagem em preto e branco e fez a tela ser preenchida por uma claridade azulada. Então os sensores da câmera de segurança se ajustaram, um pouco. René permaneceu um fantasma brilhante, um resplendor tremeluzente de uma mulher no formato de ampulheta. Os desenhos acesos da sua escama do dragão ocultavam seus traços. Seus olhos eram raios branco-azulados de luz, e de fato se assemelhavam um pouco aos raios mortais de um filme de ficção científica dos anos 1950. Ela estava segurando seu vaso de hortelã sob o braço esquerdo. O segurança que brincava com o cacetete se afastou dela com um movimento abrupto. O cacetete caiu e o acertou no ombro, e ele despencou da cadeira. O outro atirou a prancheta para o alto como se esta houvesse virado uma cobra. Seus calcanhares escorregaram sob seu corpo, e ele caiu com força sentado no chão. René olhou para um, depois para o outro, pareceu erguer uma das mãos num gesto de quem tranquiliza, então se afastou apressada. Ela falou, não se preocupem comigo, rapazes, vou só explodir lá fora onde ninguém vai se machucar, contou Albert Holmes a Harper. O patologista residente, Dr. Rial, não se impressionou. Já tinha lido sobre casos fora da curva, em que a escama do dragão atingia uma massa crítica e então, por algum motivo, estancava, sem fazer a pessoa pegar fogo imediatamente. Garantiu a quem quisesse escutar que os restos mortais de René Gilmonton seriam encontrados num raio de menos de 100 passos do hospital. No entanto, alguns auxiliares vasculharam o mato alto do descampado que ficava além do estacionamento, à procura de ossos cozidos, e não acharam nada. Tampouco conseguiram encontrar qualquer pista sobre a direção que ela havia tomado, nenhum arbusto ou erva chamuscada. Ela parecia ter não explodido, mas sim evaporado, levando consigo seu vaso de hortelã. A visita de uma equipe do Centro de Controle de Doenças para revisar os procedimentos de quarentena do Hospital de Portsmouth estava marcada para agosto, e o Dr. Rial disse que não deixaria de lhes mostrar o vídeo do incidente com Gilmonton. Estava seguro de que a equipe concordaria com a sua interpretação. Mas a equipe do CCD não chegou a ver as imagens, porque quando agosto chegou o hospital de Portsmouth era apenas uma chaminé vazia, destroçada pelo fogo, e o Dr. Rial estava morto, assim como Albert Holmes, a enfermeira Lynn e mais 500 pacientes. 5. Ela não sabia quanto tempo havia passado parada ali, vendo o hospital de Portsmouth arder. Uma fumaça negra espessa que subia até 300 metros do chão se enroscava acima dela, acima de todos eles, uma nuvem de tormenta a sufocar o céu.
O sol era uma pequena moeda vermelha reluzindo através daquela massa enfumaçada. Um dos médicos perguntou a alguém aí a fim de uns marshmallows, e riu, mas ninguém achou graça da piada. Eles haviam ficado sem energia menos de 5 minutos depois de o alarme de incêndio iniciar seu pi enlouquecedor. Luzes estroboscópicas pulsavam na escuridão, despedaçando o tempo em nesgas brilhantes congeladas. Harper conseguiu chegar à saída atravessando essas sombras hesitantes com as mãos pousadas no ombro da enfermeira à sua frente, numa fila de evacuados que andava arrastando os pés no chão. O ar do primeiro andar estava tomado pela fumaça, granulado com finas partículas sólidas, mas o incêndio era em algum lugar mais acima. No início, o grito do alarme foi aterrorizante, mas quando Harper saiu para a luz do dia já estava quase entediada, pois passará 45 minutos rastejando com os colegas. Não tinha a menor ideia da extensão do estrago até se afastar do prédio e poder olhar para trás. Alguém lhe disse que ninguém acima do segundo andar tinha conseguido escapar. Outra pessoa disse que o incêndio começara na lanchonete. Uma pessoa pegou fogo, depois outra, depois uma terceira, feito uma sequência de fogos de artifício, e um dos seguranças entrou em pânico e travou a porta para impedir qualquer um de sair. Harper jamais descobriu se era verdade. A Guarda Nacional apareceu logo no início, e os agentes foram empurrando a multidão cada vez mais para trás, até o limite mais distante do estacionamento. Atrás deles, o Corpo de Bombeiros de Portsmouth atacou o incêndio com toda a sua força, usando todos os 6 carros, e todo mundo pôde ver que aquilo não ia fazer diferença alguma. Labaredas jorravam de todas as janelas estilhaçadas. Os bombeiros trabalhavam sob a chuva de cinzas negras com uma indiferença profissional experiente, alvejando a grande fornalha que era o hospital com jatos torrenciais de água que pareciam não surtir qualquer efeito. Harper foi tomada por uma sensação de atordoamento, quase como quem teve uma concussão, como se tivesse sido golpeada com muita força e derrubada no chão, e estivesse esperando seu corpo lhe comunicar a extensão dos ferimentos. A visão de todo aquele fogo e de toda aquela fumaça a privou de qualquer pensamento. Em determinado momento, ela notou algo curioso. Um dos bombeiros inexplicavelmente parado do seu lado das barricadas, quando deveria ter estado do outro, entre os carros de bombeiros junto com seus companheiros. Só reparou nele porque ele a estava encarando. Estava de capacete e usava um casaco amarelo imundo, e em uma das mãos segurava uma ferramenta para combate a incêndios, uma longa barra de ferro com ganchos e uma machadinha que reluzia na ponta, e ela teve a impressão de que o conhecia. Era um homem magro e alto, de óculos, com o rosto todo anguloso, e a encarava com algo que parecia tristeza enquanto flocos de cinzas caíam à sua volta em suaves espirais negras. Cinzas sujavam os braços de Harper, cobriam seus cabelos. Um fragmento de cinza se partiu na ponta do seu nariz e a fez espirrar. Ela tentou se lembrar de onde o conhecia, aquele bombeiro tristonho. Vasculhou a própria memória com a mesma delicadeza e cuidado com que teria tocado o braço de uma criança para se certificar de que não havia fratura. Uma criança, era isso. Ela o conhecia por causa do seu filho, pensou. Só que não era bem isso. Pensou que estava sendo uma boba, que deveria simplesmente ir até ele e perguntar de onde os dois se conheciam, mas quando tornou a procurá-lo ele tinha sumido. Algo desmoronou dentro do hospital. Talvez o telhado, que se espatifou sobre o andar logo abaixo. Nuvens de gesso, fuligem e fumaça avermelhada irromperam das janelas do último andar. Um agente da Guarda Nacional, de máscara de papel por cima da boca e luvas de látex azuis, levantou as mãos acima da cabeça como quem se rende ao inimigo. Pessoal, vamos ter que fazer vocês recuarem outra vez. Vou pedir para todo mundo dar 3 passos para trás, para sua própria segurança. Este sou eu pedindo com educação. Vocês não vão querer ouvir minha voz não tão educada. Harper deu um passo para trás, depois outro, e então cambaleou. Estava tonta e com sede. Queria desesperadamente um gole de água gelada para tirar aquela poeira da garganta, e o único lugar razoável para conseguir isso era em casa. Não estava de carro, pois não fazia sentido estar de carro. Ela nunca saía do hospital, de modo que se virou para começar a andar. Percorreu meio quarteirão antes de perceber que estava chorando. Não sabia se chorava porque estava triste ou porque havia muita fumaça no ar. A tarde tinha o mesmo cheiro dos churrascos nas colônias de férias, cheiro de salsicha esturricada. Ocorreu a ela que o cheiro de salsicha era o odor dos cadáveres queimando. Eu sonhei isso, pensou ela. Então se virou e vomitou na grama junto à calçada. Havia grupos de pessoas paradas no meio-fio e na rua, mas ninguém a olhou quando ela vomitou. Ninguém a considerou nem um pouco interessante em comparação com a visão da explosão. As pessoas eram fascinadas pelo fogo e repelidas pelo sofrimento humano, e não seria isso uma espécie de erro de projeto? Ela limpou a boca com as costas de uma das mãos e prosseguiu. Não olhou para os rostos na multidão, de modo que só viu Jacó em pé junto dos outros quando ele a tomou nos braços. No instante em que ele a abraçou, em que a amparou, suas pernas perderam as forças e ela desabou contra ele. Ai, meu Deus, você está bem, disse ele. Ai, meu Deus. Fiquei com tanto medo. Eu te amo, disse ela, pois lhe pareceu ser o que se dizia após sair de um braseiro infernal, a única coisa que tinha importância numa manhã como aquela. Eles bloquearam as ruas por vários quarteirões, sussurrou ele. Fiquei com tanto medo. Vim de bicicleta. Estou te segurando agora. Estou te segurando, princesa.
Ele a conduziu por entre as pessoas até um poste de telefonia. Encostada no poste estava sua bicicleta, a que ele tinha desde a faculdade, uma bicicleta de 10 marchas com uma cestinha entre as barras do guidão. Ele começou a empurrá-la com uma das mãos enquanto o outro braço enlaçava Harper pela cintura, e os dois seguiram assim, com a cabeça dela pousada no ombro dele. Foram andando no contrafluxo da multidão, toda ela se mover na direção do hospital, rumo àquela coluna de fumaça negra e cebosa, para dentro da nuvem de cinzas. Todo dia é 11 de setembro, disse ela. Como é possível viver quando todo dia é 11 de setembro? A gente convive com isso até não conseguir mais, respondeu ele. Harper não entendeu, mas aquilo lhe soou como uma resposta boa, talvez até profunda. Jacó falou com ternura ao mesmo tempo em que limpava sua boca e sua bochecha com um quadradinho de seda branco com reflexos prateados. Jacó sempre carregava um lenço consigo, uma afetação de velho mundo que ela achava tão fofa que chegava a sentir agonia. O que está fazendo? Índigo. Limpando a cinza de você. Por favor, disse ela. Por favor. Depois de um tempinho, ele parou e disse, pronto. Limpinha. E a beijou na bochecha, e a beijou na boca. Mas não sei por que fiz isso. Você estava parecendo uma menina de rua de um livro do Charles Dickens. Imunda, mas deliciosa. Escuta. Eu vou dar um jeito nessa situação. Vamos para casa, e eu te deixo espiritualmente imunda. Que tal? Ela riu. A noção de absurdo de Jacó tinha um quê de francesa. Na faculdade, ele fazia parte de um clube de mímica. E sabia também andar na corda bamba. Era ágil na cama, ágil na vida. Legal, respondeu. O mundo inteiro pode se incendiar à nossa volta, disse Jacó. Eu vou te abraçar até o fim. Você não vai ter como fugir de mim. Ela ficou na ponta dos pés e beijou a boca salgada dele. Ele estava sorrindo agora, mas também havia chorado. Harper repousou a cabeça no peito dele. Estou tão cansada, falou, de sentir medo, de não conseguir ajudar as pessoas. Ele pôs um dos dedos dobrados sob o queixo dela e a forçou delicadamente a levantar a cabeça. Você tem que parar de pensar assim. Que por algum motivo é tarefa sua resolver a situação, correr de um lado para outro e apagar todos os incêndios. Ele lançou um olhar cheio de significado para a fumaça que flutuava acima deles. Não é tarefa sua salvar o mundo. Aquilo era tão sensato, tão racional, que provocou nela uma leve dor de alívio. Você precisa cuidar de si mesma, disse ele, e me deixar cuidar de você um pouco. A gente tem tão pouco tempo para fazer bem um ao outro. Vamos tornar esse tempo especial. Vamos fazer com que ele valha a pena, a começar pela noite de hoje. Ela então teve de lhe dar outro beijo. A boca de Jacó tinha gosto de menta e de lágrimas, e ele retribuiu o beijo com cautela, hesitante, como se a estivesse descobrindo pela primeira vez, como se beijar fosse uma experiência inteiramente nova, curiosa, um experimento. Quando ergueu o rosto, estava com uma expressão séria. Esse beijo foi importante, falou. Os dois foram avançando pela calçada com um andar arrastado e deram mais alguns passos. Ela repousou a cabeça no bíceps dele e fechou os olhos. Uns poucos passos mais adiante, ele apertou o braço que a enlaçava. Ela havia se deixado levar, meio que pegado no sono em pé mesmo, e tropeçado. Ei, disse ele. Chega disso. Olha aqui. A gente precisa chegar em casa. Sobe aí. Ele passou a perna por cima do selim da bicicleta. Subir onde? Na cestinha, disse ele. A gente não consegue. Eu não consigo. Consegue, sim. Já conseguiu antes. Vou levar você para casa. São quase 2 quilômetros. É descida o tempo todo. Sobe aí. Era algo que eles tinham feito na faculdade, de brincadeira, ela sentada na cestinha na frente da bicicleta dele. Na época, ela era um fiapo de menina, e agora não era muito mais do que isso, com 1,68 metros e 52 quilos. Olhou para a cestinha entre as barras do guidão, em seguida para o longo declive que descia para longe do hospital até fazer uma curva. Você vai me matar, falou. Não. Hoje não. Soube. Ela não foi capaz de resistir. Parte de si tinha uma tendência natural para a passividade, para a acomodação. Deu a volta pela frente da bicicleta, passou uma das pernas por cima da roda e suspendeu a bunda até a cestinha. E de repente eles saíram andando, e as árvores à sua direita começaram a passar deslizando como num sonho. As cinzas caíam à sua volta em imensos flocos macios, sobre os seus cabelos e na aba do boné de Jacó. Em pouquíssimo tempo, eles já estavam indo tão depressa que se caíssem morreriam. Os raios da bicicleta os uniam. Quando Harper expirava, o ar era arrancado de sua boca. A gente esquecia que o tempo e o espaço eram uma coisa só até eles começarem a se mover depressa, até os pinheiros e postes de telefonia começarem a passar chispando. Então, no meio de toda essa velocidade, o tempo se expandia, de modo que o segundo que se levava para percorrer 7 metros começava a durar mais do que outros segundos. Ela experimentou essa sensação de aceleração nas têmporas e na boca do estômago, e sentiu-se grata por Jacó, grata por estar longe do hospital, grata pela velocidade. Passou algum tempo agarrada à cestinha com as duas mãos, mas então, enquanto os raios começaram a unir, girando tão depressa que passaram a emitir uma espécie de zumbido musical, ela soltou, abriu os braços um para cada lado e alçou o voo, uma gaivota a navegar no vento, enquanto o mundo ia acelerando mais, e mais, e mais.